Boa tarde, meus amores do 8º ano do Colégio Objetivo de Andeara. A Prof. Carol está com muitas saudades, espero que vocês estejam bem. Uma nova semana que se inicia, um novo mês que se inicia e um bimestre que se inicia. Com muitas mudanças, as quais não temos como fazer nada para mudar por enquanto, temos que seguir o que é melhor para todos. E assim nós seguimos. Espero que vocês estejam acessando as videoaulas. Eu ando observando as visualizações. Espero que estejam fazendo as correções devidas para finalizarmos aí a apostila. Qualquer dúvida me enviem, no grupo, no privado. Algumas pessoas têm enviado dúvidas. Então hoje nós vamos para nossas correções das páginas da aula passada. Iniciando aí pela página 67, no conteúdo de poema. Nós vimos aí poemas cinéticos, poema concreto. É importantíssimo a atenção de vocês e até que vocês busquem o aprendizado além da videoaula. Que vocês busquem, aí na internet, no YouTube, mas para complementar, na verdade, nesse momento. É muito válido que vocês pesquisem, que vocês tenham curiosidade. Então aqui nós temos a questão 3.2. Examine os versos que terminam com ponto de interrogação e responda às questões seguintes. Quando lemos uma frase que termina com ponto de interrogação, nossa entonação se altera. Elevamos ou abaixamos a voz? Então, pessoal, quando nós lemos uma frase que termina com um ponto de interrogação, a nossa entonação é elevada. Então, quando eu falo assim, você foi à festa? Olha só, a interrogação, ela vai elevar a nossa voz, que é justamente aquela questão da onda, do poema A Onda, Olha só, a onda, onde anda a onda? Que essa onda vai fazendo subir a nossa voz a cada sílaba tônica, assim como a interrogação. Quando uma onda está para arrebentar, suas águas ficam no nível do solo ou suspensas no alto? Então aqui vocês têm uma imagem, de uma onda. Quando ela está para arrebentar, elas ficam suspensas no alto, Ela não fica no solo. No poema, o que a entonação e a pausa imposta pelo ponto de interrogação sugerem? A suspensão das águas no alto antes da arrebentação. No poema, quais as vogais que foram constantemente repetidas? Então, nós temos ali uma repetição da vogal A e O, como vocês podem observar, A onda anda, aonde anda, a onda. Nós temos aqui muita repetição da vogal A e O. E agora na página 68, nossa correção vai até 73. Aí na página 68, no poema, as sílabas onde aparece a vogal O com som nasal, isto é, não pode ser pronunciada perfeitamente com o nariz tapado, porque acompanhada do N, são sempre átonas ou tônicas. E as sílabas onde aparece o A, um som aberto, são sempre átonas ou tônicas? Então, pessoal, as sílabas onde aparece o O, com som nasal, são tônicas. E onde aparece o A, com som aberto, são átonas. Ok? Então, olha só. Vamos voltar lá. Olha só. Estão vendo que aqui o O, quando ele está no som nasal, acompanhado do N, ele é nasalizado. Só que ele ganha força. Se ele está na parte alta da onda, porque ele está sendo tônico. E o A, que é uma vogal tônica, passou a ser átona, porque aqui ela não tem força. A onda, aqui o A nasal ficou forte. Então, perceberam? Então, as sílabas onde aparece o O com o N são tônicas e onde aparece o A com o som aberto são átonas. Que é som aberto? Quando não está nasalizado.
Além do N, qual a outra consoante que aparece em todas as palavras do poema? Pronuncie essa consoante. Ela lhe parece nasal, fechada ou sonora, podendo ser pronunciada com o nariz tapado? Então, além do N, a outra consoante que aparece em todas as palavras é a D, consoante D, certo? E ela é sonora, consoante sonora, ok? Que ela não é fechada e nem nasal. 3.6. Em síntese, o movimento ininterrupto das ondas do mar é sugerido por quais dos recursos abaixo? Alternância entre sílabas átonas e tônicas, alternância entre sons abertos e fechados nasais, igual extensão de todos os versos ou pontuação. Então, vocês têm aí que o movimento das ondas é sugerido por alternância entre sílabas átonas e tônicas, alternância entre sons abertos e fechados nasais e pontuação, sendo a alternativa A, B e D. Aí nós vamos para os efeitos sonoros, ok? A repetição de consoantes e vogais pode criar efeitos sonoros relacionados ao significado do texto, como você deve ter constatado ao responder às questões anteriores sobre o poema de Manuel Bandeira. Nós chamamos de aliteração a repetição da mesma consoante ou consoantes similares ao longo da frase. No poema, repetiu-se o D, consoante sonora, que se alternou com os sons nasais, sugerindo a explosão das ondas. Assonância é o nome que se dá à repetição de uma mesma vogal ao longo de um verso ou de um poema. Então, quando você tem a repetição de uma consoante, repetiu-se demais a letra D, vocês vão chamar de aliteração, né? E quando você tem a repetição da mesma vogal, como é o caso do A e do O, vocês têm aí a assonância, ok? Então, agora nós vamos para a página 69. A página 69, eu expliquei aqui, assim que eu montei o arquivo e enviei para vocês, que a página 69 é uma produção poética, porém a proposta será para que façam um poema cinético. Então a proposta era para fazer de acordo com o que eu coloquei aqui em PDF e não com o que estava sendo pedido aqui. Tudo bem? Então, página 70. A página 70, nós temos aí vários poemas, né, que saltam aos olhos porque usam o espaço em branco justamente para já transmitir uma mensagem a partir do próprio espaço. Olhem só como que o espaço é utilizado pelo poeta. Eu não simplesmente escrevi versos, mas eu usei o espaço em branco como um conteúdo para poder trazer a mensagem para o meu leitor. Então, examine o poema de Milor Fernandes, da série que denominou Poeminhas Cinéticos. Olha só. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha só o jeito que ele saiu. Por que será que as palavras foram colocadas assim? Ó, porque quando a pessoa bebe, ela fica bêbada, é assim que ela fica andando, ó, cruzando as pernas. E assim ele se refere, ele usa o espaço em branco e as letras para fazer transparecer essa significação. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, 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 assim. Então, quando ele faz rodar, as palavras rodam. Olha só. Então, o homem foi no botequim, bebeu muito, saiu de lá assim. As casas passavam em volta, quer dizer, não é ele que passava, eram as casas que passavam. Por quê? Porque ele já estava enxergando tudo embaçado. Numa procissão sem fim que as coisas ficavam rodando assim. O que sugere a maneira como foram dispostas as letras do trecho saiu de lá assim, né? Sugere que o homem bebeu muito, saiu do bar cambaleante, né? Trançando as pernas. O que a disposição em círculo da palavra assim sugere essa, né?
sugere que a embriaguez fez com que o homem visse tudo girando, como as palavras estão. O adjetivo cinético significa relativo a movimento. Por que o poema foi qualificado como cinético, né? Porque apresenta a disposição das palavras no papel, ilustrando movimentos relacionados aos seus significados. Então, como as coisas estavam rodando, eu usei as palavras para rodar, para dar essa sensação ao leitor. Ok? Vamos para a página 71, onde nós temos ali o poema de Augusto de Campos, certo? O poema Lixo, certo? Que ao analisar o poema Lixo, vocês observaram que ele foi construído com a palavra luxo. E a própria palavra é toda enfeitada. É toda enfeitada. Então, a palavra luxo formou o poema lixo. E vamos ver o que isso quer dizer. Bom, observe que o desenho da palavra luxo repetida forma uma outra palavra. Qual palavra é essa? Lixo. Que relação o poema nos leva a estabelecer entre as duas palavras? Bom, que o luxo, né, aquilo que é supérfluo, que é desnecessário, o excesso de bens materiais é algo que deve ser descartado, é lixo. E também, quanto mais luxo você tem, mais lixo você vai produzir, certo? Observe bem a forma das letras. Qual relação entre o sentido do texto e a forma das letras? Então, como nós olhamos aqui, ó, as letras, elas são cheias de enfeites, com detalhes desnecessários, supérfluos, né? São letras de luxo, como vocês podem observar. Bom, página 72. Para você, o luxo é entendido como uma maneira de viver caracterizada pelo desejo de coisas caras, ostentação, despesas excessivas e comodidades supérfluas, faz bem ao indivíduo e à sociedade? Por quê? Haveria algum tipo de luxo benéfico? Qual seria e por quê? Bom, pessoal, nós temos que levar em consideração a qualidade de vida, né? A qualidade de vida e não o luxo. Nós temos que pensar na saúde, no bem-estar, que contrapõe-se a essa definição de luxo, ligada a coisas caras, né? Que muitas vezes são modismos, né? E nós devemos nos conscientizar de que isso acaba afetando até a natureza, né? O meio ambiente. Então, com preservação do meio, nós devemos fazer uso de coisas necessárias, né? De práticas sociais saudáveis, respeitosas. Então, pensar no coletivo e não só no individual. Tudo bem? Agora nós temos um poema bem legal, bem interessante, Beba Coca-Cola. É um poema de um dos mais famosos do concretismo brasileiro, criado a partir do slogan publicitário Beba Coca-Cola. Conhecido internacionalmente, ele apresenta várias possibilidades de leitura, na vertical, na horizontal, na transversal, de cima para baixo, de baixo para cima. Vamos ver então o que vocês conseguiram decodificar desse poema, né, que já salta aos olhos pela letra, né, em branco e pelo plano de fundo que é vermelho, usando as cores do produto em questão da Coca-Cola. Então, olha só, beba Coca-Cola. Babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Vamos lá, gente. Aqui, primeiro você viu que tá tudo no imperativo, né? Tá uma ordem. Beba Coca-Cola. Então, primeiro você bebe. Depois você baba. De tanto beber, você já não consegue mais ficar sem. Você chega a babar. A cola, que é aquilo que faz com que muitas pessoas não consigam ficar sem aquele ingrediente, vamos dizer assim, né? Que faz com que a pessoa sempre queira. Beba coca, babe cola, caco. Depois de tanto você beber e babar, você já tá um caco por tudo que ela produz dentro de você. Caco, cola,
cloaca. Cloaca que significa o quê? Dejetos, né? Aquilo que não serve mais para nada. Décio Pignatari, maravilhoso, criador desse poema, né? Então nós vamos aqui. No poema, qual palavra semelhante a beba, que resulta da inversão de suas sílabas? Essa palavra no contexto tem conotação positiva ou negativa? Então a palavra que resulta da inversão de beba é babe, e ela tem conotação negativa, porque quando você fala de babar, automaticamente já não vai vir um conceito positivo na sua cabeça, porque as palavras elas são signo linguístico, que tem significantes e significados. Quando você pronuncia uma palavra, você já tem um significado dessa palavra na sua mente, né? Esse conceito da coisa em si. E as palavras, elas têm cargas semânticas, que são positivas ou negativas. Então, no caso de babe, é uma conotação negativa. Qual a palavra com som semelhante à coca? No poema, essa palavra tem conotação positiva ou negativa? Então, a palavra é caco e também tem conotação negativa. Se você falar, nossa, aquela pessoa, aquela menina, você viu, ela tá um caco. Não é um elogio, obviamente. É uma palavra que ela não tem no seu contexto como ser empregada como algo positivo. Que palavra é formada com o remanejamento das letras de Coca-Cola, a conotação é positiva ou negativa? Então, a palavra formada quando a gente vai remanejar Coca-Cola é cloaca. E também é negativo. Cloaca também é negativo. Vai significar dejeto, imundície, se você pesquisar no dicionário. Você considera o poema uma propaganda ou uma antipropaganda da Coca-Cola? Por quê? Então, gente, como o poema, ele não está trazendo nada que diga que há benefícios nesse produto. Muito pelo contrário, é mais uma crítica aqui. Então, ele pode ser considerado uma antipropaganda, porque associa a Coca-Cola com conotações negativas, como babe, caco, cloaca. O poema data de 1957. Já naquela época, a marca Coca-Cola era conhecida mundialmente e apresentava mais do que um refrigerante. Pode-se afirmar que simbolizava o consumismo da sociedade. Ao usar o slogan Coca-Cola, o poeta estaria criticando ou defendendo o consumismo? Gente, de acordo com o que a gente vê no contexto aqui, é uma crítica, né? É uma crítica ao consumismo, igual o poema Lixo, né? Uma vez que associa, né, a marca lixo. Nos nossos dias, o consumismo, talvez em proporções mais alarmantes pela expansão dos meios de comunicação e em consequência da propaganda, continua a merecer a crítica, certo? Pessoal, aqui nós terminamos o que eu havia pedido para que vocês fizessem. Depois não é mais atividade, tá? É um sarau literário, que aí a gente vê a possibilidade, né, de fazer esse sarau literário assim que retornarmos, que é um momento de exposição das produções de vocês. A gente vê uma situação onde possamos fazer. E de tarefa foi pedido para que vocês terminassem. Então aqui nós já fizemos algumas correções. Aqui uma obra artística não é uma única resposta. Aqui não é minha. Linguagem comum, linguagem literária. Tá? Nós também já fizemos a correção. Concordância também não é minha. Conto, história de Sherazade, nós fizemos. Tá? A correção. O entendimento dos contos. Tá? A voz passiva e ativa. Aí vem a origem do teatro. Certo? A origem do teatro. E eu vou fazer a correção aqui, a partir daqui, para... Caso tenha alguém, né, que esteja atrasado em relação a essas tarefinhas, para a gente já finalizar. Qual a relação entre o deus Dionísio e o teatro? Então, olha só, na Grécia Antiga,
as encenações teatrais, como as conhecemos hoje, tiveram origem na realização de rituais em honra a Dionísio, deus do vinho, tá? Deus com letra minúscula, porque estamos falando de um deus da mitologia. Na Grécia, o que surgiu antes, a tragédia ou a comédia? A que palavras gregas se relacionam as palavras tragédia e comédia? Surgiu antes a tragédia. A palavra tragédia relaciona-se a bode, animal sacrificado nos rituais. A palavra comédia relaciona-se a cortejo, desfile e canto, realizados durante festas de Dionísio, nos quais se dirigiam zombarias aos espectadores. Ok? Aí nós vemos aqui, são pessoais, tá? Aqui uma peça teatral, também o pessoal, cada um fazer a sua. Adaptação de conto para teatro, também é algo que vocês fizeram, porém é sua criação. Divulgação de peças de teatro, seria como divulgar, né, uma peça de teatro. Aí nós vamos aqui na página 110. A manchete, que é o título, chama atenção para qual aspecto da encenação da peça. Então, chama atenção para a encenação ao ar livre. Quais são as informações sobre a peça apresentadas no primeiro parágrafo do texto? Título da peça, autor, ano em que foi escrita as informações gerais sobre a encenação, data de estreia e local. 3. Que elementos são descritos no texto para justificar a avaliação atmosfera delicada e poética? O chão forrado por pétalas, as árvores enfeitadas com luzes, os atores ao ar livre encenando as desventuras de casais perdidos em um bosque habitado por seres do universo fantástico, o figurino repleto de listras e a maquiagem detalhada com cílios e cabelos estilizados. O texto menciona um aspecto peculiar e interessante do trabalho dos atores durante a encenação. Qual é esse aspecto? Os atores interpretam 2 ou mais personagens por meio da transformação vocal e corporal. Aí aqui é a divulgação de uma peça de teatro, também é individual de cada um. Depois, no caminho com Mayakovsky, né, um equívoco literário. Aí nós temos aqui o textinho de Eduardo Alves da Costa. O trecho mencionado anteriormente, usado como protesto à repressão praticada pelo governo militar, começa na primeira noite e eles se aproximam, e termina em "E já não podemos dizer nada". Releia esses versos ao usá-los como protesto contra a repressão do regime